Fala pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Pessoal, trazendo aqui mais um vídeo para o canal, né pessoal? Continuação da montagem da nossa fonte ATX em fonte de bancada, né? Então, como no primeiro vídeo eu mostrei para vocês que eu ia fazer essa fonte, transformar essa fonte ATX em uma fonte de bancada. No primeiro vídeo fizemos algumas medições da fiação, né? O que é que eu ia utilizar. E aqui, pessoal, eu ia até mostrar para vocês alguns passo a passo, mas não teve como eu mostrar. Até porque eu demorei muito, pessoal, para fazer essa montagem. Eu pensei que ia ser mais simples. Então, eu levei mais de 4 horas para poder fazer toda essa... organizar a estrutura. Então, no mínimo aí, pessoal, vocês vão ter que ter pelo menos uma máquinazinha daquela Dremel para poder fazer os cortes. No caso aqui, eu utilizei uma maquita e uma furadeira para fazer esse corte aqui, ó, do voltinho do amperímetro. E eu utilizei a furadeira para fazer a furação dos bornes, dos pinos banana, tá ok? Então, no mínimo, tem que ter isso aí, pessoal. E aí, isso aí dá trabalho, pessoal. Trabalho de cortar, lixar, realmente, isso aí é que é o mais demorado. E fazer, pessoal, como vocês estão vendo aí, essas ligações, ó. Vocês estão vendo a quantidade de fio, pessoal, aí nessa ligação, tá ok? Então, por quê, né? Porque eu decidi usar toda a fiação possível que a fonte tinha. Por quê, né? Porque eu quero pegar, pessoal, o máximo de eficiência dessa fonte. Eu quero extrair dessa fonte a máxima de eficiência. Então, se eu utilizasse menos fios, pessoal, eu não ia ter eficiência. E se eu utilizasse apenas um fio, eu ia ter problema com essa fonte. Por quê? Vamos imaginar, pessoal, imaginar não. Aqui a gente tem 30 amperes, pessoal, nesses fios de amarelo, que são os 12 volts. Então, esses 12 volts ele fornece 30 amperes. Eu tenho 11 fios desse aqui. Fazendo uma conta aí de padaria, se a gente dividir 30 por 11, vai dar aproximadamente 2,7 amperes para cada fio desse. Agora, tu imagine se eu ligo só um único fio desse. Então, na hora que eu ligar um equipamento que consuma mais do que isso de corrente, 3, 4 amperes de corrente ali, esses fios vão aquecer e essa fonte ela tem um sistema de proteção, de sobrecarga, né? E sobretensão, então vai desligar a minha fonte, eu não vou conseguir trabalhar. Então, por isso que eu optei utilizar o máximo de fio que eu pudesse, ok? Então, esteticamente não ficou legal, né? Mas vai ficar na parte de dentro. Importante mais para mim, nesse caso aqui, é a eficiência da fonte, ok? E aí eu estou utilizando, pessoal, no mínimo 3 fios, ó, beleza? Então, estou levando no mínimo 3 fios de cada cor para os bornes. Então, aqui esses bornes estão fixados, ó, com a arruela e uma porca. Está bem pressado, pessoal. Isso aqui tem que ficar bem firme, que é para não ter... se ficar frouxo, a gente vai ter problema com a corrente, esquentamento, ok? A corrente aqui é alta. Então, tem que finalizar bem isso aí. Então, pessoal, mas vocês seguindo o que está no esquema elétrico aí, que eu deixei para vocês no começo do vídeo aí, pessoal, não tem erro de vocês fazerem. Eu deixei lá bem explicativo a legenda lá, no caso, onde está a ligação, tá ok? Deixei as cores que eu utilizei lá, tudo direitinho, então vocês vão conseguir fazer. Mas eu quero passar para vocês algumas informações, pessoal. Aqui, pessoal, estou utilizando uma chave seletora, como eu já tinha informado, né? Essa é uma chave de liquidificador, pessoal, é essa mesma aqui que está ali. Eu arranquei um liquidificador antigo, que não funcionava mais, mas a chave ainda estava boa. Então, como é que está funcionando aqui, ó? Como é que está essa ligação aqui dessas fiações? Ó, para cá, eu trouxe 3 fios de 3,3 volt, que é o laranja. Para cá, eu trouxe 3 fios vermelho, que é o de 5 volt. E nesse outro pino, eu trouxe 3 fios amarelo, que é o de 12 volts, beleza? E aqui é o pino derivativo, pessoal, que faz a comutação. Então, daqui tá saindo 3 fios amarelo, 3 fios vermelho e 3 fios laranja. Desse único ponto aqui. Daí ele tá indo para onde? Ele tá indo para o terminal vermelho aqui, pessoal. Para esse terminal aqui, ó. Beleza? Esse terminal aqui é o que vai do 3,3, 5 e 12 volts. Então, nesse único pino vermelho aqui é que está indo essa extensão, ok? Então, esse ponto derivativo está indo para esse ponto aí, beleza? Essa é a chave que eu utilizei para fazer. Também utilizei, pessoal, o USB, a entradazinha USB, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Esse dá para vocês verem aqui, ó. Vou focar. Ó, entrada USB aí, beleza? Então, essa entrada USB, como é que ela tá? Como é que é a ligação? Estou aqui com o carregador, pessoal, todos eles
funciona da mesma maneira, beleza? O USB é padrão. Vocês estão vendo aqui, deixa eu ver, focar aqui, pronto. Vocês estão vendo que tem 4 pinos aí dentro, ok? Começando aqui, pessoal, né, na frente, como eu estou aqui, começando do lado direito, você tem o pino 1, o pino 2, o pino 3 e o pino 4. O pino 1 é justamente a alimentação, é os 5 volts, é onde vai o fio vermelho. O pino 2 e o pino 3 são pino de dados, a gente não vai utilizar. E o pino 4 é o nosso GND, no caso vai o fio preto, ok? Que é o 0 volt. Então aí vai ser ligado o 0 volt. Tá tudo lá no esquema de ligação, ok? Então, deixa eu ver mais o que tem aqui. Então a ligação essas aí, pessoal, deixa eu mostrar agora desse lado aqui. Eu tenho o nosso regulador de tensão, né? Falei para vocês. Então esse regulador de tensão é o LM2596. Ele consegue regular a tensão de 1,25 até 35 volts, pessoal. Mas na verdade, vai um pouco mais. Nesse caso aqui, eu estou utilizando na entrada dele, pessoal, 5 volts. Então aqui, ó, tá ligado o fio vermelho nele, beleza? Então tá entrando aqui 5 volts na alimentação dele. E aí, aqui entrou a alimentação de 5 volts, né? E vai, na saída aqui, vai sair 5 volt regular, né? De 5 volts em diante você vai conseguir regular. Por quê? Se eu estou entrando 5 volts, então no mínimo eu vou conseguir regular uma tensão de 5 volts. Eu não coloquei uma tensão de 3,3 volts, pessoal, porque esse display ele precisa de 5 volts para ser alimentado. Então 3,3 volts não iria alimentar esse display. Então eu não conseguiria visualizar ele, ok? Então por isso que eu optei em deixar os 5 volts. Então na alimentação de 5 volts, eu vou conseguir regular de 5 volts até os 36. Na verdade, um pouco a mais, beleza? Então, vai se limitar nessa faixa aí. Então, aqui está onde está vindo o pino dos 5 volts regulável. E aqui eu tenho 0 volt. E aqui de lado, pessoal, eu coloquei o fio negativo, o menos 12 volts, né? Então, aqui vocês podem estar montando, a gente pode estar montando aquelas combinações, né? Se eu pegar aqui o menos 12 volts com qualquer tensão regulável aqui, você pode estar fazendo a soma dessas tensões, você vai ter uma tensão a mais, tá beleza? Então, coloquei o 12 aí, você pode estar pegando essa tensão. Deixa eu só... Pessoal, vou só pausar aqui para me fechar, pessoal, porque eu tô gravando, eu mesmo tô segurando o celular com a mão, vou dar uma pausa daqui só para fechar, porque isso aqui é ruimzinho de fechar, viu? Só fechar para a gente poder fazer uns testes aqui. Ah, outra coisa, pessoal, antes de eu fechar, vou mostrar aqui uma coisa para vocês. Detalhe. Se vocês for montar esse pino aqui, vocês têm que tomar atenção, né? Para quando for montar esse pino banana. Vou tirar ele aqui, ó. Primeiro, foi o que eu fiz. No meu caso aqui, ó. Eu fiz a solda, né? Dos fios aqui, ó. Nesse ponto aqui, eu soldei todos os fios aqui nesse ponto. Então, eu coloco ele aqui, ó. E prenso ele com essa pó que é a arruela, ok? Então, vocês também têm que ter ferro de solda, né? Para estar utilizando para soldar nessa parte aí, ó. Vocês soldam os fios aí. Faz a união dos fios todo nesse ponto. E coloca aqui nesse pino. Agora, esse pino, ó. Vou tirar aqui para vocês verem. Separar essa parte aqui. Pera aí, pessoal, só vamos tirar aqui que eu estou só com a mão, é ruim. Beleza. Vou mostrar para vocês, ó, essa parte separada aqui. Pronto, vocês estão vendo, ó. Essa parte aqui, pessoal, é que vai aqui, ó. Beleza? Então aqui você tem uma broca de pelo menos uns 8 milímetros, essa broca aqui. Aproximadamente, eu acho que é um pouquinho mais. Uma broca de 8. Vocês perfuram, porque isso aqui é que tem que estar encostado no metal, pessoal, que é o plástico, para estar no metal, beleza? Então essa parte metálica aqui, ó, não pode encostar nessa parte metal aqui, porque senão vocês vão gerar um curto-circuito. Então vocês perfuram, na hora de perfurar, vocês colocam isso aqui, ó, e do outro lado vocês vão colocar esse anel aqui, ó, ele vai ficar preso aqui, ó, desse lado aqui. Ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. Então depois que vocês colocam lá, o pino lá do outro lado, aí vocês prensam ele aqui assim, ó. Pronto.
ele ficaria dessa maneira aqui, ó. Imagine que ele tá atravessado lá. Aí vocês podem botar normalmente o pino aqui, ó. Pino banana, e do outro lado vocês vão colocar a fiação. O fio estando soldado aqui, vocês vão simplesmente colocar aqui e pressionar com essa arruela e essa porca, beleza? Usa uma chavezinha de boca 7. Tem que deixar bem apertado, pessoal, para não ter fuga. Aí, ok? Então, vou dar uma pausa aqui, pessoal, só para me fechar ela aqui para vocês, ok? Pronto, pessoal, aqui, ó. Então, eu já fechei. Vou mostrar aqui para vocês como é que ela fica fechada. Ok? Ó. Então, temos aqui temos a tensão, pessoal. Nesses dois pinos vermelhos eu tenho 9 volts. Se eu pegar, né, aqui tem um fio de 3,3 volts, um de 12 volts. Então, se eu unir esses dois aqui, eu vou ter uma tensão de 9 volts. E aí, se eu pegar o 3.3 com o 0, eu tenho 3,3. Se eu pegar o 12 com o 0, eu tenho 12 volts. Por isso que eu coloquei aqui 3.3, 9 e 12, ok? E aqui o 0 volt. Então, USB, chave seletora, o nosso voltímetro. E aqui do lado eu já mostrei para vocês, né? Eu tenho aqui esse para tensão regulável, o 0 volt e o menos o negativo. Então, vou ligar ela aqui. Tá conectado aqui. Tá ligado, pessoal? Esse tem um botão de reset, pessoal. Esse botão de reset, vocês lembram lá que tem o fio verde e o fio terra que a gente precisa estar fazendo o jump com ele, né? Então, para isso, eu coloquei essa chave. Se acontecer dessa fonte desligar por algum curto, né? Tem algum surto e ela desliga por proteção, aí vocês vão ter que ligar e desligar. Tem que fazer esse reset aqui para poder funcionar. Eu aconselho, quando você for fazer isso, pessoal, vocês também desliguem ela da rede elétrica. Tire ela da tomada, ok? Então, vamos fazer aqui alguns testes, pessoal. Deixa eu só organizar aqui. Agora chegou aqui uma pessoa para me ajudar, pessoal, a segurar aqui. Ele não vai cair. Segura aqui assim. Foca aí. Só fazer um teste aqui. Então vamos pegar aqui primeiro essa parte. Vocês estão vendo aí, pessoal? Beleza? Tensão tá zerada, né? Então, 3.4, nossa tensão. Vamos utilizar aqui o nosso multímetro para fazer a conferência. Só um instante aqui. Então aí, pessoal, temos 3.4. Deixa eu focalizar aqui os dois para vocês verem. Vou ligar aqui o meu multímetro. Beleza? 3.4. Meus 5 lá, pessoal, tá dando 504, né? Na fonte. 504 no voltímetro. E aqui, nossos 12, tá dando 12.2 lá. Ó, 12.2, 12.2 também, 12.29, né? Vocês considerar a primeira casa aqui, então a tensão bate bem certinho, ok? Vamos fazer um teste aqui, pessoal. Deixa eu desligar aqui. Conferir aqui, ó. Os 9 volts que eu falei, né, pra vocês, beleza? Aqui pra gente não tá desligando a nossa fonte, né? Se a gente fechar um curto aqui, pessoal, ela vai desligar. Então tem que ter cuidado. Então tá dando 8.84, pessoal, deixa eu inverter aqui a ligação. 8.84, beleza? Então na nossa tensão de 9 volts tem essa quedazinha de tensão, essa diferença aí, beleza? E aí se eu comutar aqui, ó, por 0 volt, eu vou ter meus 3.3, né?
meu 3.4 na verdade, beleza? Então perceba, pessoal, que essa tensão aqui, ela não faz parte da chave seletora, beleza? Vou até deixar zerada a parte seletora. Aqui embaixo não faz parte da chave seletora, é fixa. Então aqui eu tenho 3.3, tenho 9 e eu tenho 12 volts. Então se eu pegar agora aqui, ó, olha para o multímetro, eu vou ter os meus 12 volts, beleza? Show de bola. Outra coisa, pessoal, temos o nosso USB, né? Mostrei para vocês, vou fazer aqui um teste. Vamos testar o nosso USB. Então, conectado, estou aqui com o celular antigo, pessoal. Afasta mais um pouco para trás para visualizar. Beleza, aí tá bom. Ó. Show. Vendo aí, pessoal? Carregando, ó. Beleza? Tá focando aí. Então, vocês estão vendo aí que funciona como carregador. Beleza? E aí, pessoal, vocês podem utilizar para estar carregando o celular de vocês, que tem uma tensão, a corrente alta, né? Vai carregar o celular mais rápido, ok? Vamos fazer um teste, pessoal, aqui. Vamos testar a nossa saída de 12 volts novamente aqui. Então aqui eu tenho 12 volts. Estão vendo essa lâmpada, pessoal? É uma lâmpada de farol de moto. Então essa lâmpada ela é de 12 volts, ok? Para a gente testar a nossa saída do 12 volts. Ó. Show. Se esquenta, pessoal. Essa lâmpada esquenta muito. Então vamos fazer uma coisa aqui, pessoal. Vamos medir a corrente de consumo dessa lâmpada. Para a gente estar observando aqui. Quanto que é a corrente dela. Então deixa eu ligar aqui. Tem que ser em série, né, pessoal? Então, ó, tô pegando a parte preta aqui. Beleza? Tô ligando positivo aqui. Tá passando pelo meu multímetro, eu tô com a ponta de prova aqui, ó. Então eu tenho que encostar para fechar o circuito. Vocês observam aí a corrente no multímetro, pessoal. Olha aí, pessoal. 2,54 amperes. Vocês viram que a fonte deu até uma quedinha na tensão ali, ó. Era 12.2, caiu para 12 volts fechado, né? Por quê? Porque tá tendo consumo de corrente, né? Então a tensão deu uma quedazinha ali. Caiu 0,2 volts, ok? Então vocês estão vendo aí. Beleza? E aí, deixa eu fazer aqui. Vamos testar aqui também o nosso... Deixa eu ligar esse aparelho aqui, se ele faz... Vou fazer um cálculo. Então vamos testar a nossa parte do regulador de tensão, pessoal. Show. O ruim aqui, pessoal, é que esse fio, vou ter cuidado aqui, eu vou depois ver. Eu não gostei desse detalhe, desse fio ficar aqui na frente, tem um espaço. Mas não tinha outro lugar para eu colocar esse regulador, pessoal, porque do outro lado não dava, por quê? Porque eu tenho o meu capacitor e toda a placa, então não dá para fazer. Mas eu vou tentar depois tirar esse fio aqui, tirar ele aqui e tentar fazer uma ligação internamente. Eu vou jogar esse fio por dentro para ele sair aqui, ó. E eu coloco ele desse lado de cá. Coloco aqui um prensa-cabo, faço um furo aqui e passo ele por dentro da fonte. Eu vou ver se eu consigo fazer isso. Porque aqui dá um pouco da atrapalhada para a gente estar fazendo, ok? Então agora eu vou fazer aqui o nosso regulador. Vocês estão vendo que estão 4.9, pessoal. Essa tensão é a tensão dos 5 volts. Aqui ela não varia essa tensão nesse ponto, beleza? Aqui ele vai sempre mostrar essa tensão, que é a tensão de alimentação do nosso regulador, ou seja, a tensão de entrada, que é 5 volts. Não sei se dá para vocês verem, mas aqui, ó, ele tem um tripote. Eu até falei que eu ia tentar conseguir um potenciômetro para colocar aqui nesse canto, substituir, para ficar mais fácil da gente manipular, tá vendo aí, pessoal? Só que eu não consegui arranjar um potenciômetro com voltas infinitas, né? Aquele potenciômetro que tem de volta infinita.
Que é o mesmo caso desse triponte, ele tem umas voltas infinitas, então eu não consegui. Eu apenas arranjei um potenciômetro de 10K, mas ele é muito limitado, então eu acho que não ia ficar legal para estar fazendo essa regulagem. Então, como já tem essa colmeia aqui, deu certinho, ficou encaixado perfeitamente o nosso triponte aqui. Então agora eu vou mostrar para vocês a tensão de saída regulável aqui. Esse regulador, pessoal, de tensão, ele tem um limite de corrente de 2 amperes. Então aqui a corrente é baixa, ok? Mas como a gente tem a corrente alta do outro lado, então estou utilizando as duas coisas, né? Estou usufruindo das duas opções. Eu tenho aqui corrente baixa, está limitada a 2, até o máximo 3 amperes de pico ele chega, 3 amperes de pico. Mas a corrente dele trabalha 2 amperes. É limitada. Vou mostrar aqui para vocês a tensão que vai sair regulável, beleza? Opa! Pessoal, se eu não tiver queimado agora, não tiver queimado o meu fusível, meu multímetro, não queima mais. Por quê? Estava ligado na corrente, pessoal, fui ligado na tensão. Perceba aí, né? Então, ainda bem que ele tem uns fusíveis aqui de proteção. Pode ser que tenha queimado meu fusível, não sei. Porque estava na posição de corrente e eu fui jogar a tensão. Então tem que ter muito cuidado, viu, pessoal, quando for fazer os testes aí. Então, vou fazer agora 27 volts, pessoal, que vocês estão vendo aí, beleza? Então, por azar ainda estava em 27 volts, né? Os caras ter queimado o meu... Mas o meu multímetro aqui é 10 amperes, então acho que não deve ter queimado, não. Eu vou movimentar o potenciômetro aqui, pessoal, o triponte, vocês vão ver no multímetro, beleza? Ó. Vamos, já está em 27, vamos para o máximo aqui, quanto é que ele vai? Ele é até 36 volts, pessoal, até 35, aproximadamente 36 volts, acho que ele vai um pouquinho mais, pronto, 36,14 volts. Então até 36 volts ele vai, beleza? E aí o mínimo, pessoal, ele vai ser aquele 4,9 está marcando aqui no display do nosso regulador de tensão. Por quê? Porque ele está alimentado com 5 volts, então ele só consegue regular no mínimo essa tensão, né? Menos do que isso não tem como regular, beleza? Então só para vocês verem aí como funciona. Ó, beleza? Então com a chavezinha vocês vão movimentando. Vamos ver o mínimo. Pronto, ó, 4,87. Aqui está 4,9. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, no mínimo ele vai ficar 4,87. Beleza? Vamos fazer aqui mais um teste. E aqui, pessoal, deixa eu pegar. Deixa eu só fazer um teste aqui. Vamos colocar aqui. Se eu colocar 10 volts. Deixa eu ver aqui aproximadamente. Opa. Pronto. Se eu pegar essa tensão agora, pessoal, de 10. Deixa eu ver aqui. E medir com a tensão negativa de 12. De menos 12, quanto é que vai dar? Vai dar o 22? Vai dar 22, né? Tá dando 21,5, né? Então aqui, pessoal, você ainda tem essa opção, né? De estar usando o negativo e variando a tensão. Vocês vão ter uma tensão aí que você pode estar variando aqui menos 12. Então no máximo, deixa eu ver quanto é que... No mínimo aqui agora. Vocês vão ter o quê? Uns 16 volts usando o negativo 12 volts. Com esse positivo aqui, vocês conseguem chegar até 16 volts aqui, para trabalhar aqui nesse ponto aqui. Então vocês podem também estar utilizando o negativo, ok? Para fazer essa variação aqui. Pode estar pegando o negativo com esses outros pinos de lá, pessoal, da borda de lá, fazendo aquela comutação que eu expliquei no primeiro vídeo anterior, beleza? Então, outro teste, pessoal, que eu quero fazer, deixa eu virar ela aqui. Eu tenho aqui um resistor
em série, pessoal. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, esse resistor aqui, ó. Deixa eu ver quanto é que ele está dando os dois. Tá dando 650 ohms, pessoal. Só um tá dando 326 e o outro 322. Esses resistores aqui são de 330 ohms, pessoal, nominal, mas você vê que tá dando uma diferençazinha. Aqui tá 12 volts, beleza? Então, segundo a lei de ohms, né? Vamos fazer aqui um cálculo. Esse aparelho aqui funcionar, pessoal, um celular antigo, não sei nem se funciona. Deixa eu ver aqui. Senha padrão aqui, deixa eu ver a calculadora. Então, ele tá dando, pessoal, aqui, ó, 12.1, beleza? Então, 12.1. Caiu aí. 12.1. Foca aqui. Dividido por 322. Vou pegar um potenciômetro. Ou um resistor, né? Potenciômetro, vamos pegar um resistor. Então aqui dá uma corrente de aproximadamente, vou multiplicar aqui por 1000, uma corrente de aproximadamente 37,5 mA. Então, uma corrente aqui em um divisor desse daqui, em um resistor desse aqui. Se eu pegar os dois, que é 650, né? Se eu pegar a tensão de 12, dividir por 650, vezes 1000, transformar, 18,46 mA, pessoal. Então aqui vamos ter corrente de 18.4 até 37. Vamos dar uma conferida se é isso mesmo, com 12 volts. Beleza? Então vamos pegar aqui 12 volts. Vou colocar aqui. Vamos saber se meu multímetro está funcionando, né, pessoal, na corrente. Vou saber agora. Se não estiver funcionando é porque queimou, beleza? Então vou ligar aqui. Pegar em série, né? Em série. Tá aqui, vamos ver a corrente. Só desenrolar aqui esses cabos, pessoal, estão presos aqui. Vamos ver aqui. Tá vendo, pessoal? Tá. Deixa eu botar aqui em miliampere para você ver. Foi uma deu 18, né? E outra deu 37 aproximadamente. Ó, aí, pessoal, 18.7, né? Miliampere, que eu tô pegando os dois resistor, beleza? Só para vocês focar aqui, ó. Vou pegar com a mão, vocês vão alterar o valor, beleza? E se eu medir nesse ponto aqui, é um resistor em série, eu vou ter os 37, ó. Os 37 miliampere. Então, realmente, pessoal, obedece à lei de Ohm, né? Então realmente tá funcionando e tá ok. Então, pessoal, é isso aí que eu queria mostrar para vocês. Se vocês seguirem, pessoal, conforme o diagrama que eu mostrei para vocês, vocês vão conseguir montar a fonte de vocês. Se você não tiver um voltímetro, não tem problema, vocês podem utilizar só os pinos banana. Só é vocês levar a atenção que vocês querem, né? Para aqueles pinos banana, leva a de 12, a de 5, a de 3.3. E o fio preto vocês levam para um borne do pino preto, pessoal. Aí vocês vão ter também a extensão, tá ok? Então eu fiz com esses instrumentos, é porque eu tinha em mãos. Então eu ainda vou estar trocando esse amperímetro aqui, porque eu vou querer medir as correntes dele. Depois eu vou estar trocando. Mas isso aqui, pessoal, um de 10 amperes vocês conseguem comprar por 19, 20 reais, tá ok?
Então, no mínimo aqui, mesmo você utilizando um voltímetro e esses bornes aqui, vocês vão gastar uns 50 a 60 reais quando estão montando uma fonte simples dessa daí, pessoal. E compensa. Vocês vão dar 400 reais uma fonte de bancada hoje, mais simples, você vai encontrar ela aí por 400 reais, 500 reais, uma Xing Ling lá, mais simples, né? Mas aqui vocês têm uma fonte com alta eficiência de corrente, tá ok? Então, pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Se inscrevam no canal, deixem um like, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida aí, deixem nos comentários, beleza? Se vocês acharam. Se tiver alguma dúvida aí como fazer, deixa aí no comentário aí, que eu vou estar respondendo. Valeu, pessoal, obrigado e até a próxima.